Olá, pessoal, professor de História, Wellington Douglas, tá? Vamos dar início agora a uma revisão geral do que nós já vimos na aula passada, que é sobre a Revolução Industrial. Beleza? Eu quero só colocar para vocês aqui o resumo geral e a gente já vai prosseguir. E eu quero, lembra da chave? Eu vou mostrar para vocês como é que é o esboço daquela chave de história para você fazer no seu caderno para poder estudar. As próximas aulas, talvez eu vou estar pedindo isso para vocês fazerem no caderno e mandar para mim a fotinha aí, como é que ficou, mas não desse conteúdo. Tá? Do próximo tema que nós vamos trabalhar aí, que talvez seja Revolução Francesa. Beleza? Vamos lá então. Revolução Industrial e as doutrinas socioeconômicas, né? Ou seja, a Revolução Industrial. A economia industrial, primeiro ponto aí. A Revolução Industrial, conjunto de transformações que alteraram a vida na Europa Ocidental durante a segunda metade do século XVIII e quase todo o século XIX. Evolução do processo produtivo, né? O artesanato, as manufaturas e a utilização de máquinas. Segundo, as fases da Revolução Industrial. Então, opa, peraí, professor, mas quantas fases teve? Rapaz, nós tivemos aí 3 fases, né, da Revolução Industrial. Nós vamos ver apenas 2 aqui. A primeira fase foi de 1760 a 1860, restrita apenas à Inglaterra, né, a utilização do carvão e do ferro, a fabricação de tecidos, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor, né, e nós vimos lá o trem, né, a vapor, os barcos a vapor, isso facilitou o transporte das matérias-primas, né, a fabricação de tecido, né, nas tecelarias aí, o algodão, tanto da ovelha como da colheita, né, a fabricação na tecelagem, hein, produtos de ótima qualidade industrial, como se tivesse feito por mãos dos artesãos. E a segunda fase de 1960 a 1900, né, findando aí, iniciando o século XX. A difusão da Europa, Estados Unidos e Japão, inovações técnicas através do aço, da energia elétrica e a produção química, de produtos químicos, né, e produtos químicos aí. Aí depois de 1900 nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, aonde começa as grandes tecnologias inovadoras maquinárias, né, das máquinas. Nós temos o pioneirismo industrial inglês, né? Lembra, aconteceu na Inglaterra, fatores do pioneirismo. Intenso comércio marítimo, a Inglaterra dominou os mares, sistema de créditos financeiro, Banco da Inglaterra, acúmulo de capitais, controle capitalistas do campo, que através do cercamento, e as grandes reservas naturais de carvão. A Revolução Industrial e suas principais consequências sociais. Quais foram? A exploração cruel da força de trabalho do proletariado. Quem era o proletariado? O trabalhador, né? Ali, a pessoa que trabalhava nas fábricas. Salários de fome e péssimas condições das fábricas provocavam a reação de movimentos operários. Então, os operários aí começaram a se organizar. Lembra lá no início? Eles não tinham organização nenhuma. Através das péssimas condições, um salário de fome. Trabalhava-se o homem, a mulher e o filho na fábrica e mesmo assim passava necessidade. Outras consequências: a urbanização crescente, substituição do trabalho artesanal pelo trabalho do proletariado assalariado, né? Divisão crescente do trabalho, extraordinário desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Comunicação nós temos o telégrafo, que eu falei na aula passada. De transporte nós temos aí o trem, a máquina a vapor aí, né, tanto do trem como dos barcos. Teoria econômica e sociais. Doutrina defensora da sociedade industrial capitalista. Liberalismo econômico que nós vimos. Lembra lá o liberalismo econômico que nós vimos? Adam Smith, né? David Ricardo e Thomas Malthus. Doutrina que propunha a sugestão das injustiças sociais da sociedade industrial. O socialismo utópico, socialismo científico, que foi por Karl Marx e Engels, e o pensamento social cristão, que foi do Papa Leão VIII. Oh, quase não saiu 8 agora, pessoal. Então, olha só, quem se detinha quem que lutava contra, né, as questões aí, quem que lutava contra as questões do liberalismo econômico de Adam Smith, né? O socialismo aí, científico,
Karl Marx, através do Manifesto do Partido Comunista, tá bom? E Hegel, né? Se eu desse aula para vocês aí no primeiro ano, seria uma leitura muito que a gente ia fazer, né? Sobre o socialismo científico, que é o Manifesto do Partido Comunista. Hoje, socialmente, as pessoas não sabem o que é socialismo. Karl Marx ele escreveu o socialismo, mas aí fala assim, o socialismo, o comunismo, né? Muita gente fala muita coisa sobre o socialismo comunista. O Brasil é um país que, se for pro lado da esquerda, vai se tornar um país comunista, ou se for pro lado da direita, vai virar um país liberal, né? Do liberalismo econômico. Então, pessoal, não tem muito a ver essa discussão ideológica política que está acontecendo no Brasil. Porque, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. O comunismo, ele até hoje não aconteceu. Professor, mas como assim? A gente escuta que a China é comunista. A China é comunista? Então vamos lá. A China é comunista e nós compramos iPhone, né? Compramos celulares aí da China. Tênis, a China, através das fábricas, né? Então ela é comunista. Será? Se você paga em dinheiro o seu tênis, que vem da China, igual o meu vem, tá lá, mande em China. Celular, que as peças vêm da China, como ela é comunista? Se ela vende um produto. Explica para mim. Então não tem. Pessoal, o comunismo não chegou ainda no mundo. Vou colocar. Nós, de países capitalistas, assim como Estados Unidos, Brasil, Argentina, esses países, né, que tem o liberalismo econômico, capital, nós, Karl Marx já deixa isso bem explicado no manifesto. Só que muita gente não lê e fica pegando coisa de internet que não tem nada a ver, em vez de ir direto na fonte. Muitos, né, do nosso país, principalmente do país capitalista, seja na Europa ou seja na América, fala que o comunismo na União Soviética e na China é perigoso demais para os nossos países devido à tortura e tal. Lá não é comunismo. Lá não é comunismo, né? Lá na Coreia, né? O comunismo na Coreia lá nunca foi comunismo. Pessoal, isso aí é ditadura. É ditadura. Na Coreia é ditadura dinástica, ou seja, foi passado de pai para filho e neto. Tá? É uma ditadura. O governante ele impõe as suas vontades como se fosse lá, ó, no absolutismo que nós vimos. Então ele coloca as suas vontades e o povo apenas obedece. Isso não é comunismo. Tá? Isso não é comunismo. Nunca foi. Só que os países capitalistas, para mostrar uma parte crítica do comunismo, mostram esses países, desculpa, coloca esses países como exemplo de comunismo, sendo que nunca foram. Nunca foram, tá bom? Então isso é para deixar a gente com a mente mais aberta e ligada aí, tá bom? Vou deixar a palavra-chave aqui para vocês já, de início, que é modernidade. Precisamos modernizar a nossa forma de estudo, a nossa forma de conhecimento, a nossa forma de aprendizagem. Então vou mostrar para vocês aqui aquela listinha chave que eu falo, que é a chave do conhecimento, que para você aprender história, você precisa saber o tema, né? O que foi, quando foi, tempo, o que foi, quando foi, aonde foi, causa, o porquê e consequência, o que levou depois disso aí. Então, olha só como que eu faço aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha só. Revolução Industrial. É o tema. Revolução Industrial. Tá bom? Quando aconteceu a Revolução Industrial? Olha, o pioneirismo inglês, né? Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra do século XV, ou do século XVI ao século XVIII. O acúmulo de riquezas, matérias-primas, o cercamento e a concentração industrial e o crescimento urbano. Então, o pioneirismo inglês favoreceu a Revolução Industrial. Qual foi o principal teórico aí? O Adam Smith, em 1723 a 1790, através das ideias iluministas do liberalismo econômico, a liberdade de mercado, a lei de oferta e procura. Lembra da aula passada lá, que nós vimos no bimestre passado, sobre o iluminismo? Nós falamos sobre a lei de oferta e procura. Eu até dei o exemplo do tomate, né? Se você não assistiu, volta o vídeo lá, assiste, pessoal. Depois que terminar esse, volta lá. Você precisa entender, porque tudo faz parte de um assunto só. Tá bom? A gente divide por temas, divide por bimestre, para poder ter uma mentalidade mais ampla, uma modernidade do conhecimento. Tá bom?
A Revolução Industrial também trouxe fortaleceu o capitalismo, que é um modo de produção do sistema econômico social, né? Capitalistas são os donos dos meios de produção, ou seja, os capitalistas são os donos das fábricas, que eram o meio de produção da época. A mecanização da produção, né? A mecanização da produção, influência e o crescimento da burguesia, na sociedade europeia a partir do século XVIII, tá? O desenvolvimento das manufaturas e a divisão do trabalho, a revolução também é a transformação política, social e econômica que permitiram ao desenvolvimento fabril da tecelagem. Os fatores locacionais são a mão de obra barata, né, devido ao cercamento. As pessoas saíram do campo e foram para as cidades porque o trabalho era anual, enquanto no campo o trabalho era por período de colheita. Tá? Terrenos baratos, né, leis ambientais flexíveis, sindicato pouco atuante, ou seja, não existia uma organização aí dos trabalhadores. Energia hidráulica, carvão mineral, máquinas a vapor e o tear mecânico. Tá? E tudo isso é consequência da Revolução Industrial. Tá bom? A exploração e resistência das classes trabalhadoras, a organização sindical, o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. Tem a letra que foi em cima aqui, não tem problema. Aqui é anarquismo, tá? Anarquismo. Então são as teorias que surgiram contra a Revolução Industrial, contra o sistema capitalista da época. Entenderam? Contra o sistema capitalista da época. O que surgiu após, ou seja, quais foram as consequências? Ó, consequências aí da Revolução Industrial. Máquinas a vapor e o tear mecânico, energia hidráulica de carvão mineral, organizações sindical, socialismo utópico, criação da teoria do socialismo utópico, socialismo científico, através de Karl Marx e Friedrich Hegel, e o anarquismo aí. Divisão da mão de obra e a divisão das manufaturas, desenvolvimento das manufaturas e a divisão do trabalho. Tá vendo esse esqueminha aí? Tá? Esse esqueminha aí é praticamente aí, tem a chave da história. Pode ver, ó, tem local, Inglaterra, tempo, século XVI, século XVIII, aí nós temos Adam Smith, 1723 a 1790, causas aqui, ó, acúmulo de riquezas e matérias-primas, né, desenvolvimento e crescimento urbano através do cercamento, capitalismo, consequência, revolução, divisão do trabalho, mecanização da produção, teorias do sistema utópico e científico e anárquico, né? A criação de máquinas a vapores aí, desenvolvimento. Por quê? Por que teve desenvolvimento das máquinas, tudo? Mão de obra barata, terrenos baratos, leis ambientais flexíveis, sindicato pouco atuante aí. Beleza? Esse é praticamente um esquema que você pode fazer aí no seu caderno, tá bom? Para que você possa revisar o conteúdo quantas vezes você precisar, sem precisar voltar no vídeo. Você simplesmente olha o seu caderno e responde aquelas questões. Lembrando, 4 questões só, pessoal. 4 questões só, tá? Responde essas questões, envia na plataforma, envia para mim, para que a gente possa já avaliar esse mês de maio. Não vamos deixar tudo para a última hora, porque senão vai enrolar, vai atrasar e vai acontecer como aconteceu em muitos colegas de vocês aí no bimestre passado que ficaram sem nota, tá bom? Isso aí é uma situação que vai ter que ver com depois na direção, na coordenação ou com os outros professores no conselho de classe. Então não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer, porque a gente precisa simplesmente cumprir, né, as nossas tarefas diárias. Se tivesse aula normal, você estaria na escola realizando suas atividades em sala de aula, eu estaria olhando o seu caderno, dando vista ao seu caderno, você estaria copiando a matéria na lousa, né? Eu estaria explicando dessa forma para você e você estaria aprendendo desse jeito. Agora em casa, parece que não dá vontade de fazer nada. Então, pessoal, vamos fazer, tá bom? Não deixe para a última hora. Tira aí 15 minutos, 20 minutos aí do seu tempo para fazer as atividades de história.
20 minutos, 15 minutos para você fazer as atividades de matemática. A nossa aula na escola é o quê? 50 minutos. O certo seria você ficar 50 minutos para fazer só de história. Só que a gente não faz. 4 questões aí desde a aula passada, uma semana atrás, só você assistir as aulas e aí não dá todo esse tempo. Beleza? Então vamos deixar para a última hora, tá bom? Só voltando a nossa palavra-chave aí, que tem que constar depois nas atividades de vocês, é modernidade. Modernidade. Beleza? Escreva no cantinho da atividade lá, professor, ó, palavra-chave, modernidade. É o nosso código. É o nosso código. Eu e você com relação às nossas aulas aqui. Tranquilo? Até mais, pessoal. Tudo de bom. E a semana que vem possa ser melhor dessa semana que está se passando. Beleza? Tudo de bom para vocês. Espero que estejam bem. Vocês e todos os familiares aí. Fica com Deus. Que Deus possa nos abençoar grandiosamente durante o período dessa semana todinha. Até mais. Tudo de bom.